de começar a apresentação propriamente dita, eu queria fazer algumas considerações iniciais. Em primeiro lugar, agradecer à Eletronorte por nos receber aqui, nos dar apoio para a realização desse seminário. Eu falo em nome da UFPA e também da diretoria regional de Bracon. Eu quero parabenizar o professor Luiz, que é o nosso presidente da regional, né? Infelizmente teve que voltar a Belém hoje, o professor Sandoval também, que é da diretoria, que está contribuindo bastante para a organização do evento. Eu não pude contribuir muito, né? Peço também desculpas, mas para nós é uma satisfação enorme estar aqui presente, ver esse evento acontecer, né? Da forma que está acontecendo, né? Uma participação bastante grande. Há pouco tempo, o presidente do Ibracon, o professor Túlio, nos fez o convite de reativar o Ibracon regional lá no Pará. A princípio, eu até fiquei com receio pela enorme responsabilidade, mas o professor Luiz aceitou o desafio, ficou à frente. Eu acho que já estamos começando muito bem. Em relação ao apoio da Eletronorte, na verdade não é o agradecimento, não se restringe só ao apoio no evento, mas nas pesquisas que foram realizadas com o apoio da Eletronorte, né, através do programa de pesquisa e desenvolvimento, o P&D. Sempre fomos muito bem recebidos aqui e nos sentimos realmente em casa. Eu gostaria de agradecer também as pessoas, né, mais especificamente que nos estão dando apoio para a organização do evento propriamente dito. Uma outra coisa que eu não gostaria de deixar passar em branco é o fato de a emoção que eu sinto de estar aqui hoje, por ser aqui realmente da cidade de Curuí. Eu não nasci aqui, mas me sinto filho adotivo de Curuí. O professor Sandoval até brinca comigo, fala que eu vou chorar a qualquer momento, mas sempre para mim é muito emocionante estar aqui. Eu vim para cá muito pequeno, em 1978, acompanhei o surgimento aí da usina. O meu pai tinha uma construtora aqui, talvez as pessoas mais antigos se recordam, né? Chamava Empracol. E essa experiência de ter passado a infância aqui em Tucuruí influenciou profundamente os meus planos para o futuro, né? Eu tenho certeza que escolhi ser engenheiro por ter morado aqui. E eu fico feliz de ver o curso também de Engenharia Civil se consolidando aqui, né? Não só Engenharia Civil, os demais cursos. Me lembro também do momento que nós vemos aqui para o primeiro concurso para a contratação dos professores e alguns anos depois a gente já vê a universidade se consolidando, né? Isso tudo é muito gratificante, realmente, sempre com o apoio da Eletronorte, né? A gente vê realmente aí um exemplo muito positivo de parceria entre a universidade e o setor produtivo. Bom, falando agora da apresentação, quando o professor Luiz me informou que estava planejando fazer o seminário do Ibracon, eu acabei pensando em mostrar mais alguma coisa do trabalho que eu venho fazendo mais recentemente. Eu tenho atuado nos últimos anos mais na área de pontes. Mas depois eu percebi que realmente o foco do evento era barragens, e aí mudei o tema. Então eu peço perdão àqueles que estavam esperando uma apresentação sobre instrumentação de pontes, né? Eu resolvi, ainda nos últimos instantes, mudar o tema, mais dentro da área de barragens. Afinal, o nosso seminário é de Engenharia, Segurança e Manutenção de Barragens. Mas desde já eu gostaria de convidar todos para o próximo evento do Ibracon. E eu prometo que lá eu vou falar de pontes.
bom? Chama a atenção que eu estudei aqui na Escola Plácido de Castro, não sei se os alunos, sei que as pessoas que estão há mais tempo vão se recordar, lá na Vila Pioneira, e depois aqui na Escola Jorge Antonello, onde a UFPA funcionou um tempo lá. E depois, na minha formação, eu direcionei para a área de estruturas, sobretudo para esse tema de análise computacional, elementos finitos. Sou professor dessa disciplina lá na UFPA, tanto a nível de graduação quanto mestrado, e é um tema para mim realmente apaixonante. Espero que dentro do pequeno tempo que a gente tem disponível, dê para dar uma ideia que seja esse método. Depois eu fiz também a pós-graduação nessa área, fiz o mestrado na PUC do Rio e fiz doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley, onde esse método dos elementos finitos foi praticamente criado lá na década de 50. Teve uma grande contribuição de lá, na verdade foi um desenvolvimento paralelo. Eu vou falar disso mais adiante. Esse trabalho que eu vou apresentar foi um trabalho de conclusão de curso, um TCC, desse aluno, Fernando Salada, na época que nós estávamos desenvolvendo um projeto de pesquisa e desenvolvimento aqui em parceria com a Eletronorte. O objetivo, e o Luiz e os outros engenheiros, os palestrantes falaram sobre esse projeto. E eu achei interessante, então, retomar esse trabalho. E eu quero fazer, dentro do possível, uma apresentação mais didática, voltada mais para os alunos, para destacar a importância da análise de barragens e também a potencialidade que esse método possui, o método dos elementos finitos. O objeto aí de estudo foi o bloco de gravidade PG2, por sugestão do Valtinho, né? E por as características que já devem ter sido comentadas, nós escolhemos esse bloco para fazer os estudos. Bom, o trabalho do Zé Rodrigo é mais destinado à parte de manutenção de barragens, né? Esse trabalho aqui, ele é mais voltado para a parte de projeto de estruturas, usinas hidrelétricas. Enquanto na manutenção a gente está preocupado com questões mais da área da química, e também da mecânica, né, um pouco de física, nesse trabalho, essencialmente, a ciência básica que serve como base para o estudo é a matemática e a física, com auxílio da computação. A análise estrutural de alguma coisa que ainda não foi construída, ela parte do princípio de hipóteses que simplificam o problema real, o estabelecimento de equações que governam o problema, ou seja, a gente transforma o problema real num problema matemático e depois resolve essas equações. Existem basicamente duas formas de você resolver equações matemáticas. Uma é analiticamente e a outra é computacionalmente, numericamente. Os problemas mais simples podem ser resolvidos analiticamente. O que é um problema simples? Um problema com uma geometria simples, carregamento simples. Se a geometria do problema for complicada e as cargas também foram complicadas, aí não tem como se obter uma solução analítica para as soluções. E aí a gente usa métodos numéricos ou métodos computacionais. No problema em questão, que é a análise estrutural, nosso objetivo é obter respostas da estrutura. Essas respostas podem ser tensões, deformações, reações de apoio, para um determinado conjunto de ações. Essas ações podem ser temperatura, variação do nível da água, como é o caso de barragens, vento, como é o caso de torres de transmissão. E esse é o nosso objetivo.
De uma forma muito geral, as estruturas podem ser classificadas em estruturas reticuladas e contínuas. Exemplos de estruturas reticuladas: uma torre de linha de transmissão, onde você vê nitidamente elementos uniaxiais, né, barras interligadas através de nós. O outro tipo seria as estruturas contínuas. Por exemplo, um bloco de gravidade de uma barragem, onde essencialmente há uma geometria ou plana, né, ou tridimensional. Quando a gente se depara com uma estrutura que apresenta uma complexidade no que diz respeito a cargas e geometria, como eu falei há pouco, não há solução analítica para o problema. Não há uma formulazinha que diz: olha, use essa fórmula que você vai obter o resultado. Quando há, esses resultados, na verdade, são extremamente simplificados, fogem da realidade. Então, quando a gente se depara com uma estrutura complexa, como é o caso da usina de Tucuruí, a gente tem que partir para métodos numéricos. Qual foi o objetivo do trabalho? O objetivo do projeto como todo era a automação da instrumentação da usina, no caso, o bloco PG2. Nesse trabalho, mais especificamente, a gente estava preocupado com a segurança da barragem. Né? A instrumentação proporciona uma variação, uma maior proteção à barragem em termos de segurança, porque ela nos permite identificar situações de risco. Quando você vai instrumentar alguma coisa, a primeira escolha é que instrumentos nós vamos utilizar e aonde nós vamos colocar esses instrumentos. A definição da localização dos instrumentos deve ser feita com base num critério que indique quais são essas regiões críticas. E se define aí uma região crítica como uma região onde há, por exemplo, tensões muito elevadas, ou deslocamentos muito grandes. E se você vai tentar determinar quais são essas regiões antes da construção da estrutura, você faz então uma análise estrutural, se for uma estrutura contínua, usando esse método numérico, aqui no caso elementos finitos, que é o método mais empregado nesse tipo de situação. Existem outros métodos numéricos aqui, além de elementos finitos, mas sem dúvida alguma o método mais usado no mundo inteiro para se fazer essas previsões é o método dos elementos finitos. Então, ele nos ajuda a identificar quais são os locais críticos e, se a instrumentação já está feita, o método pode nos ajudar a interpretar os resultados da instrumentação. Às vezes você instrumenta, por exemplo, um tempo e tem uma variação, você não entende bem o porquê, você não pode ir lá mexer na barragem para dar outro resultado diferente, para ver o que acontece, você mexe na simulação computacional para ver o que acontece. Bom, o trabalho do Fernando foi organizado dessa forma e a apresentação, na verdade essa apresentação foi a defesa do trabalho dele. E eu estou seguindo a mesma apresentação, como eu falei, gostaria de direcionar isso para os alunos, até para eles terem uma percepção de como pode ser uma apresentação num trabalho de conclusão de curso. Acho que veio bem a calhar. Então aí são os capítulos do trabalho. Primeiro uma introdução, depois ele fala de barragens em geral, classificações, etc. Fala um pouquinho especificamente da usina de Tucuruí. E aí tem dois problemas físicos que a gente deve tentar resolver. Primeiro, a questão da dilatação térmica em barragens é importantíssima. Então, como prever qual é a distribuição das temperaturas no interior da barragem antes mesmo que ela seja construída? Essa é uma pergunta que deve ser respondida. E as bases que me permitem responder essa questão é uma teoria na área de condução de calor. Então, fazer uma pequena apresentação dessa teoria. São muitas fórmulas matemáticas. Eu até aqui eu vou usar aquela frase que a gente diz assim:
faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu não gosto que meus alunos coloquem equações em apresentação. Aqui está cheio de equações. Mas eu não vou tirar as equações, mas também não vou explicar porque não há tempo. Mas eu só quero que vocês apreciem o fato de que a matemática é a base fundamental para que a gente possa resolver problemas dessa natureza. Eu vejo muitos alunos se perguntando, para que a gente estuda cálculo 1, cálculo 2, e ele acaba não... Parece que isso não é utilizado. É utilizado sim, e é importante sim. Bom, depois vem um outro assunto, que é a teoria da elasticidade, que é um assunto de elevado grau de complexidade. Esse assunto, para vocês terem uma ideia, ele geralmente não é ensinado a nível de cursos de graduação. Então, apenas na pós-graduação se estuda a teoria da elasticidade. Isso, em qualquer país, que se evita um aprofundamento dessas equações da teoria da elasticidade na graduação, pela própria complexidade matemática. Mas o Fernando, como aluno de graduação, se interessou, estudou isso e aprendeu. Depois, a gente vai juntar as duas coisas, né? O capítulo 4, ele mostra o plano de condução de calor, que gera um campo de temperaturas no interior da barragem. Esse campo de temperaturas está associado ao problema de dilatação térmica, causa tensões internas. E para calcular essas tensões, eu preciso de usar as equações da teoria da elasticidade. Então essas coisas ficam acopladas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre elementos finitos, que é o método numérico que a gente utiliza para resolver essas equações. E por fim, ali no capítulo 8, a gente vai mostrar a aplicação disso no caso do bloco de gravidade de PG2. E no final, algumas conclusões. Bom, eu vou tentar ir mais rapidamente aí para a gente não gastar muito tempo. Eu acho que não precisa a gente ficar falando de barragens aqui, está todo mundo acostumado, né? Barragens. Mas ela tem várias finalidades. Pode ser comprar inundações, represar água como fonte de energia, que é o nosso caso aqui do Turim, fornecer água para o consumo humano, fazer reservatórios para irrigação, entre outros. Uma barragem que, assim, se tem notícia do processo histórico, a gente não pode garantir que foi essa primeira, mas uma barragem no Egito já de cerca de 4.800 anos. O homem já precisava fazer isso. Aí na década de 50, esse crescimento da população e da economia, a gente necessitou de mais energia, e aí uma das fontes preferenciais de geração de energia seria a energia de origem hídrica, né? Que é o nosso caso aqui no Brasil. Em outros países não é assim. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles estão muito baseados em usinas atômicas e também gás. Aqui algumas definições gerais e barragens. Eu sei que os alunos daqui de Tucuruí devem estar mais familiarizados com as características de barragens, mas os alunos de Belém talvez encarem isso como algo mais novo. Mas aqui a gente tem... Certo? Então, aqui nós temos a crista da barragem, aqui a face do talude difusante, que aqui desse lado, onde está o nível de reservatório mais baixo, aqui o lado de montanha. E aqui é uma vista superior. Nós temos aqui a fundação, e a barragem é ancorada aqui nas extremidades, nessas regiões que a gente chama de ombreiros. Aqui é um desenho bem interessante das ações que podem estar atuando numa barragem de gravidade. Nós temos o peso próprio, obviamente, temos a pressão hidrostática da água, aqui, temos uma subpressão devido à percolação da água pela fundação da barragem, né? Não pensem que mesmo sendo rocha isso aqui é impermeável, há uma percolação de água, isso gera uma subpressão de baixo, numa força de baixo para cima que tende a fazer a barragem tombar. E, além disso, nós temos a radiação solar, que causa variações de temperatura na barragem, e isso causa uma certa movimentação e também provoca variações de tensões.
E outro problema muito importante de barragem é a questão sísmica. Mesmo a gente não estando perto de nenhuma falha geológica severa aqui, é comum em grandes reservatórios você ter abalos sísmicos, principalmente porque você está interferindo nas fundações da obra e causando uma pressão muito grande aqui. Imagine aqui 40, 50, 60 metros de coluna d'água. Isso então pode, depois de um certo tempo, provocar alguns abalos sísmicos. Aqui foi o caso do Tucuruí, há alguns anos houve uma movimentação desse tipo. E isso provoca então uma onda no fluido do reservatório e pode causar uma ação horizontal severa aqui na barragem. E isso então deve ser considerado num projeto. Nós temos um especialista nisso aqui na região, o professor Selênio, que é professor da UNAM. Ele fez um mestrado e doutorado sobre esse assunto. Então o importante é o problema. Sob a orientação do professor Nemeu Pedroso, lá da UNB. Bom, alguns tipos de barragens aqui. Temos uma barragem com contrafortes, é o caso de Itaipu. O concreto de gravidade, que é o nosso caso aqui em Tucuruí. Uma questão do relevo, né, muito plano, você não consegue ter vales muito severos, e aí esse é o tipo de barragem mais usado aqui na nossa região. Em regiões mais montanhosas, o tipo mais comum é o concreto em arco, e tira partido das ombreiras nos vales, né, entre montanhas. É muito comum esse tipo de barragem nos Estados Unidos. Também a gente deve falar barragem de terra, ainda no que diz respeito ao material. Temos aqui em Tucuruí também barragens de terra, barragem de terra, e barragens de terra em enrocamento, né? Um núcleo de argila e um núcleo impermeável. Bom, um pouquinho de Tucuruí. Imagina, a maioria das pessoas já sabe dessa historinha, né? Quem não sabe, aí no final dos anos 60, deu início aos primeiros estudos aqui na região. A eletronáutica foi criada em 73, salvo engano, para a construção de Tucuruí, não é isso? O pessoal da eletronáutica me ajude. E em 75 se deu o início aqui do desvio do rio. Eu cheguei aqui nesse período, em 78, estava bem no começo. Em 84 foi inaugurada a primeira etapa e a usina entrou em operação. Em 98 se deu início à segunda etapa e em 2006 a conclusão. Para quem não sabe onde fica Tucuruí, está aqui a localização. Essa foto, a imagem não ficou muito nítida, né? Nós temos aqui barranjo, detedor. Aqui a gente tem a primeira fase, a casa de máquinas, aqui, casa de força, aqui é da segunda etapa, e aqui é a inclusa. Nessa foto, o lago, aqui o canal tinha sido projetado, não tinha sido construído. Bom, aí vem a parte de fundamentos da condução de calor. Como eu falei, eu digo que meus alunos não botaram muita equação nas apresentações, né? Mas eu não quis tirar isso porque, como eu falei, a gente deve ter em mente que num projeto de uma barragem não há como fugir da matemática. A gente tem que estudar matemática, tem que estudar derivada, integral, etc, etc. E eu não vou ter tempo de explicar isso em detalhes, eu só queria mostrar mesmo rapidamente, é impossível explicar essas equações em tão pouco tempo. Mas para vocês terem uma ideia, quando eu estou dando aula disso, a gente gasta várias semanas para explicar essas equações, então não há como. Mas é interessante só mostrar. Eu acabei escrevendo uma apostila sobre esse assunto, sobre condução de calor e elementos finitos, e em dado momento eu estava querendo baixar alguma coisa da internet e eu entrei naquele site, o Script, e aí o site me pediu o seguinte: olha, se você quiser fazer um download, você tem que primeiro fazer um upload. Aí eu coloquei essa apostila no Script, quem quiser pode procurar lá, elementos finitos para condução de calor. Aí passou um tempo, alguns meses, eu precisei fazer de novo outro download, aí o site pediu: olha, você tem que fazer outro upload.
Aí o meu filho tinha usado meu computador, na época ele tinha acho que 8 anos. Aí ele tinha feito lá um trabalho sobre lixo, questão ambiental. Aí eu olhei, rapaz, vou fazer esse upload aqui do trabalho do meu filho, ele tem 8 anos. Aí depois, uns 2 anos depois, eu precisei de novo entrar no site, aí a minha apostila tinha acho que 4 ou 5 downloads e o dele tinha 8 dedos, meu filho. Aí eu contei pra ele ficou todo orgulhoso, né? Ficou feliz. Mas isso está bem explicado lá, enfim, eu vou pular isso. Não há tempo, mas são várias equações, aí é uma matemática mais elaborada, mais avançada. Trabalha com matrizes também. Quem gosta de matrizes e não sabe para que serve, vai gostar de estudar isso daí, elementos finitos. Essencialmente a gente trabalha com matrizes para fazer essas análises mais elaboradas. Estou pulando aqui. Olha aí que bonito. Bom, depois, essas equações aqui são as equações que governam o problema da condução de calor. Depois, eu falei, a outra base que a gente usa para resolver o problema é a teoria da elasticidade. É um assunto complicado, isso a gente estuda só na pós-graduação, no mestrado, ou no doutorado. Aí um monte de equações também, matrizes, aí, pessoas, vou pular tudo isso. Um monte de conta complicada para fazer. Olha aí, olha que bonito. Isso aqui é uma matriz que não tem número dentro dela, tem operadores que estão com derivado. Coisas interessantes. É a lei de Hooke. Aqui é a lei de Hooke. Isso aqui vocês devem ter estudado em resistência dos materiais. Mais matrizes. Aqui tem alguns alunos meus do mestrado que estudaram já isso daí tudo. Bom, o método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos serve para resolver computacionalmente essas equações complicadas que a gente viu sobre condição de calor e análise de tensões. Qual a ideia do método? Você pega uma geometria muito complicada e transforma num conjunto de geometrias mais simples, que são chamados elementos finitos. O nome elemento finito, ele é um contraponto em relação ao nome elemento diferencial do cálculo. Porque no elemento diferencial, onde você tem um dx, dy, ele tende a zero. Aqui não. O elemento tem dimensões finitas. Aqui então, qual é a ideia então, assim, em linhas gerais? Você tem aqui um domínio, né, pode ser uma barragem, por exemplo, bloco de barragem. Esse domínio, geralmente se usa a letra 1 maiúscula para representar, e um contorno. Se a geometria for muito complicada, você não consegue resolver aquelas equações da condição de calor e de periodicidade analiticamente. Aí você troca o problema complicado por um monte de probleminha simples, que é os elementos finitos. Cada triângulo desse aqui é um elemento finito. Esses elementos finitos são interligados uns aos outros pelos nós, também chamados pontos nodais. Então você transforma esse problema aqui, que é um problema contínuo, num problema discreto, onde você tem geometrias mais simples. Aí você tenta resolver as equações dentro de um triângulo, que é mais fácil. Depois você extrapola isso para o problema como um todo. Essa ideia revolucionou a engenharia. Não só a engenharia estrutural, mas a engenharia mecânica, engenharia elétrica,